Valdemiro Santiago, conhecido por suas obras e milagres terríveis que nem mesmo ele acreditava. É verdade que teve um naufrágio? Teve. Me conta a história. Eu estava na África, eu e a Bispo, nós fomos missionários na África, na época da Guerra Civil lá em Moçambique. E a gente, a vida inteira, sempre gostei de sair para o mar, para pescar. E um dia que nós saímos, eles sabotaram o barco, né? Eu costumava sair para pescar. Sabotaram o barco? É. Eu saí com mais 3 pastores. E em alto mar, quando estávamos a umas 30 milhas, começou a afundar. Não, para. Começou a afundar. Eu falei para eles, eu vou buscar socorro. Como? Só que estávamos muito longe, né, da terra. Eu peguei uma boia que tinha vermelho, a gente marcava os pontos de pesca no GPS, largava uma boia. Eu falei, fiquem nessa boia porque eu vou buscar socorro. Como é que você ia buscar? Eu saí nadando, eu saí desesperado. Mas você nadava bem? Não, mais ou menos. Até hoje eu nado um pouco. Eu fui parar numa ilha, fui levado na direção de uma ilha deserta, que os técnicos, os geógrafos mediram, deu 8 km depois. Boiando? Nadei 8 km, não, nadando. Nadando? 8 km, só que a corrente puxava, demorei muito. Eu nadei de 9h30 da manhã às 5 da tarde. Não, para. Os que ficaram, 2 foram atrás de mim. Esses desapareceram, até hoje nunca mais ouvimos falar. Porque lá tem muito ninho de tubarões brancos e tigres. Ai, gente, para. São os mais violentos e, enfim, agressivos, né? Quando eu avistei a ilha, eu já não tinha força, não é? Porque durante o trajeto ali, a corrente várias vezes me puxou. Eu nadava 1 quilômetro, era levado 2, nadava mais 1. Eu imprimi um ritmo mais forte, eu tinha câimbra nos braços e nas pernas. E se queimou inteiro, só? Queimou a água viva. Ai. E o sal queimou, fiquei cego, né? Fiquei com uns 15% só da visão, porque meus olhos sangravam. O sal, a concentração salina lá, ela acho que umas 18 vezes maior. Você orava nessa caminhada? Muito orava, chorava. O que levou Valdemiro Santiago para a prisão? As marcas registradas de Valdomiro, o uso do chapéu em seus cultos. Ele é um homem alto com uma fala rouca e muito extrovertido. Parte do seu encanto vem através da imagem messiânica que ele construiu em torno de si, contando histórias mirabolantes. Ah, pessoal, você não tem medo de cobra? Eu não, fui criado no meio das cobras que não tenho medo de cobra. Eu peguei uma cobra um dia desse, tirei até a foto, depois soltei ela. Uma cobra grossa assim, aí rolei no pescoço. O boca a boca de milhares de fiel é referenciado como milagreiro. Igreja, o cego começa a enxergar, igreja. É pra parar o país e o mundo agora. Ele é o líder absoluto, um autoproclamado apóstolo e dono de um império religioso que é a Igreja Mundial do Poder de Deus. Durante sua carreira de religioso, Valdemiro já construiu muitos inimigos. Seu nome é constantemente associado a polêmicas e problemas com a justiça. Pode me botar na cadeia, pode me queimar como tocha viva, mas o que eu prego com convicção, porque foi Deus que mandou eu pregar. Não é nenhuma novidade para a Igreja Mundial do Poder de Deus. Um sacerdote muito conhecido no Brasil, Valdemiro vê a exposição de suas mancadas com a lei como perseguição religiosa. E mesmo que tente negar as acusações e passar a imagem de inocente, isso não deixa de ser fato. E o religioso aparece envolvido com a justiça. Mas será que ele gosta mesmo de ter a ficha suja com a lei? O homem de Deus tem que respeitar as leis, submeter as leis, respeitar as autoridades, submeter as autoridades. Isso é bíblico, a Bíblia ensina isso, manda isso. O homem de Deus tem que respeitar todas as autoridades. Vindo de um passado sofrido, Valdemiro ainda esconde mistérios em sua vida. Eu não tenho vergonha da minha origem, eu falo quem fui, quem sou, da onde eu vim, o que passei. A maioria esconde a origem. Qual o motivo do ex-discípulo de Edir Macedo sair da Igreja Universal? Eu não trato meu povo como se fosse objeto de negócio. Eu estou chamando 300 pessoas que façam uma doação de R$1.000. E de todos os assuntos relacionados à vida de Valdemiro, um dos mais polêmicos e misteriosos até hoje é a prisão de Valdemiro Santiago. Eu vou pra cadeia, mas eu prego a palavra. Então bora conhecer esse fato que aconteceu na vida do religioso mais famoso do Brasil.
Valdemiro Santiago de Oliveira, ele nasceu no dia 2 de novembro de 1963 em Palmas, cidade da Zona da Mata Mineira, a 360 quilômetros de Belo Horizonte. Nascido de uma família pobre, Valdemiro estudou até a antiga 5ª série do primário. Quando o menino tinha 12 anos de idade, ele ficou órfão de sua mãe. O seu pai chamava-o de madrugada e dava uma enxada para ele trabalhar na roça. E realmente ele trabalhava com força. Obstinado, ele dizia: eu amaldiçoo essa vida, eu não aceito esta vida miserável. Foi nesse tempo que ele deixou a sua cidade natal, se mudando para Juiz de Fora para morar ao lado de seu irmão. Não demorou muito e Valdemiro começou a perambular pela cidade, passando a dormir nas ruas e passava até fome. Eu vejo lá no passado, quando uma hora dessas assim eu tava com muita fome, porque eu não tinha um café da manhã como todo mundo, como a maioria. E eu não tinha, não podia, eu não tinha ninguém, eu saí muito novo de casa. Em 1979, a Igreja Universal fazia nas ruas da cidade de Juiz de Fora assistência social, levando alimento e uma mensagem de esperança aos que viviam na rua. Foi quando um pastor convidou Valdemiro para participar de um culto na Igreja Universal. Valdemiro logo aceitou e foi com o pastor. Jovem de apenas 16 anos, gostou muito do que viu em ser cristão. Tempo depois, seu jeito carismático logo fez com que Edir Macedo notasse ele. Nessa foto dos anos 90, Valdemiro já sendo o bispo junto de Edir Macedo. Ele se destacou em pouco tempo e era considerado um dos campeões de arrecadações de ofertas durante os cultos no templo de Edir Macedo. Paralítico anda, vai lá. Aqui o gente não está, ó. Paralítico anda na Igreja Universal do Reino de Deus. Jesus operando, ó. Ladrão pode mandar um paralítico andar no nome de Jesus, pode. Dizem que nós somos charlatões. Quando nos perseguirem, você vai dizer: agora eu sei por que eles são perseguidos. Porque Deus entregou esse mundo nas nossas mãos. E Valdemiro despertou dentro de si o instinto empreendedor. Lembrou da vida desgramenta que tinha na roça e descobriu que a igreja era a fórmula dele enriquecer. Tudo que ele aprendeu, ele já havia absorvido de seu mestre, o Edir Macedo. Então era a hora de ele pôr em prática seu sonho. E antes, por 18 anos, Valdemiro foi da Igreja Universal do Reino de Deus, onde ele começou como obreiro e chegou a ser bispo em Sorocaba. Existem várias versões para a ruptura. Alguns dizem que Valdemiro foi expulso por desviar dinheiro da Universal, outros dizem que ele discordou de Edir Macedo na nomeação de um bispo. Há quem diga também que ele caiu em desgraça porque brigou com uma autoridade de Moçambique e atrapalhou a expansão da igreja por lá. Mas também tem uma versão pela qual ele foi expulso por Edir Macedo por causa de um rumoroso caso extraconjugal. Na época ele já era casado com a bispa Francileia, mas a versão de Valdemiro é que ele saiu da Universal porque quis. Sua saída não foi nada amigável. Segundo Dedini, o homem de confiança de Edir Macedo, afirma que Edir Macedo, na última conversa que teve com Valdemiro, propôs uma oferta. Se ele ficasse na instituição, ele receberia uma liderança forte e um automóvel zerada da marca Audi e muito mais. Mas ele decidiu sair, o que ele passou a levar apenas 50 mil e um carro velho da marca Gol. Valdemiro pensou bem, afinal era 18 anos de sua vida dedicado à Igreja Universal, mas optou sair com a visão de ganhar muito mais dirigindo o seu próprio negócio, e foi o que aconteceu. Não demorou muito e lá estava ele fundando a própria igreja. Em 1988 surge a Igreja Mundial do Poder de Deus. Era o início de um fenômeno. Valdemiro sempre foi muito esperto. E tempo depois ele começou também a dar as primeiras mancadas com a lei. Tudo porque ele não tinha condições financeiras para bancar algumas coisas.
em São Paulo. Ele passou a fazer seu programa evangelístico numa rádio pirata. É isso mesmo. Os equipamentos ele comprava numa loja de som e que acreditava no trabalho de Valdemiro. Ele foi perseguido pelo bispo Edir Macedo. Ele denunciava Valdemiro e direto perdia os seus equipamentos. Valdemiro comprava tudo de novo, conforme ele disse. Mas quando ninguém acreditava, quase ninguém acreditava em mim, eu estive na loja dele, quando eu não tinha condição de comprar uma caixa amplificada, eu olhei lá um material, eu fui comprando assim e montando. Perguntei ele quantas vezes, eu falei, eu não sei que dia que eu vou pagar, quando é que eu vou ter condição de pagar. Ele falou, eu também não quero saber, leva depois, seu Deus vai te dar condição. Eu estou emocionado, gente. É difícil. A igreja ficava localizada em Sorocaba, no interior do estado de São Paulo. A igreja do Valdemiro começou a se firmar com uma ameaça ao império de Edir Macedo, pois Edir Macedo sempre priorizou o exorcismo em suas igrejas. Já o Valdemiro tem uma ênfase diferente. Ele começou a usar as curas para concentrar as pessoas em sua igreja. Ele usava o ato de curar, que fez ele um apóstolo diferenciado, um bispo diferenciado entre os demais. No ano de 2003, Valdemiro reside em Sorocaba, no bairro Itavuvu, na zona norte da cidade, a 100 km a oeste de São Paulo. E no dia 22 de abril, numa terça-feira, ele saiu de casa dirigindo seu carro Ford em rumo a uma fazenda próxima a Sorocaba, onde levava no porta-malas do veículo algumas coisas para um amigo. Ao passar na altura do bairro Herbert de Souza, na zona norte, estava sendo realizada uma blitz policial, e Valdemiro, ao deparar com a blitz, não teve outro jeito a não ser parar, visto que a placa do carro era de São Paulo, não tinha outra opção. O carro foi parado e foi realizada uma revista, e quando abriram o porta-mala do carro, logo foi encontrado algumas armas de fogo, uma carabina calibre 22 e espingardas calibre 12 e 15 e 26 cartuchos de munições. E o Valdemiro então conversou com os policiais falando que era caçador, que tinha morado na África onde caçava elefantes, mas não teve jeito. Os policiais deram voz de prisão a Valdemiro, indiciado em flagrante por não ter porte legal. E em razão das características das armas sem direito à fiança, o líder Valdemiro Santiago foi levado em prisão para a delegacia de Sorocaba. Diante da situação, os policiais foram até a residência de Valdemiro e, segundo eles, encontraram um lugar bem sujo. E ao fazer uma vistoria nos fundos do quintal, eles acharam mais 2 espingardas ilegais e mais munições foram apreendidas. No total, 148 cartuchos. Já na delegacia, Valdemiro argumentou que essas armas seriam utilizadas para a caça e que pertencia a um amigo dele. E como ele declarou aos policiais que era caçador, passou também a responder por crime ambiental. Na conversa, ele afirmou também que ganhava aproximadamente R$500 por mês e não tinha imóvel e nem dinheiro no banco. Mas a sua lábia não convenceu os policiais. Infelizmente, ele teve que passar a noite na prisão. No dia seguinte, a imprensa noticiava a prisão do líder da Igreja Mundial e os fiéis de Sorocaba ficaram chocados com o que aconteceu e não restava outra coisa a não ser orar pelo líder da igreja. Porém, logo ele foi beneficiado por um alvará de soltura e foi posto em liberdade até que saísse a sentença. No processo legal, Valdemiro passou a responder por porte ilegal de arma. E lá estava ele novamente. Uma vez eu fui algemado, jogado no camburão lá em Sorocaba e levado lá pro presídio. O carcereiro falou: e aí? Ah, você é o bispo. E aí, bispo? Sou bandido, não. Você sabe muito bem porque eu tô aqui. Você foi preso? Eu falei: fui. Você não é pastor? Eu falei: vá pros quintos dos infernos. Você não respeita pastor. Ainda no ano de 2003, Valdemiro voltou a esbarrar na ilegalidade. Tudo aconteceu ao renovar a carteira de motorista. Sua habilitação com o número de RG errado pertencia a uma mulher nascida em Paraibuna, no interior de São Paulo.
Não consta que ele tinha tido problemas por ter circulado com o documento com informação falsa. Então foi indiciado por uso de documentos falsos. 2 anos depois, em 2005, finalmente saiu a sentença a Valdemiro e ele de fato foi condenado, mas a condenação foi apenas pagar cestas básicas para uma instituição de caridade, só isso. Mas a ligação com polêmicas não parou por aí. No ano de 2010 foi a vez de 3 pastores da Igreja Mundial de Valdemiro serem presos em flagrante. É isso aí, foram acusados por tráfico internacional de armas. A Polícia Rodoviária do Mato Grosso do Sul, ao parar um veículo que tinha um trio de religiosos da Igreja Mundial, flagraram pelo menos 7 fuzis de fabricação norte-americana. Segundo a polícia, o armamento saíram da Bolívia e seriam repassados a traficantes de drogas sediados no Rio de Janeiro. A prisão dos religiosos e a apreensão do armamento pesado ocorreram na capital de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. A imagem de um dos policiais exibe fuzis apreendido com pastores da Igreja Mundial no Mato Grosso do Sul. A notícia dos pastores da igreja repercutiu nacionalmente nos meios de mídias como internet e televisão. Todos nós sabemos que ele enriqueceu de uma forma exorbitante. Hoje ele deu uma quebrada boa, mas nós sabemos que ele usa de artimanhas como choros no altar da igreja ou no seu programa de televisão, chora e pede ofertas assim exorbitantes. E uma pergunta fica a você que nos assiste, responde aí nos comentários. Qual é o segredo de Valdemiro e como o homem que era servente de pedreiro, semi-analfabeto, se tornou um dos religiosos mais ricos do país? Usando o nome de Deus, explora descaradamente a fé das pessoas. Mas por que o Ministério Público, ONGs ou até mesmo defesas dos direitos humanos não fazem nada com ele? Você sabe por quê? É porque eles temem ser acusados por perseguição religiosa, o que confirma que cada dia mais ele ganha espaço e continua arrancando lã das ovelhas. Amados, Deus abençoe você que assistiu esse vídeo comigo. Se inscreva no canal. Se você não é inscrito, deixei para pedir a inscrição no final desse vídeo para não atrapalhar você de assistir esse vídeo inteiro. Então se inscreva no canal, taca o joinha nesse vídeo e vamos ficar atento, porque existe várias pessoas que querem explorar os fiéis, querem arrancar a lã das ovelhas e enriquecer através da sua fé. Deus abençoe, fique com Deus e até o próximo vídeo.